Seja bem-vindo a mais uma aula. Chegamos agora à aula 6, tá bom? Que bom que você perseverou até aqui. E vamos continuar falando sobre os salmos. Eu tinha mencionado na última aula que o Salmo 42 e 43 devem ser lidos juntos. Porém, eu tinha falado que cada salmo tem o seu contexto. Porém, percebemos uma certa ligação entre o Salmo 42 e o Salmo 43. Veja comigo o versículo 5 do Salmo 42. Por que você está abatida, ó minha alma? Uma pergunta. Por que se perturba dentro de mim? Outra pergunta. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Perceba esse versículo, tudo que falou nele. Agora eu vou para um versículo do capítulo 43. 43, 5. Interessante, né? 42, 5, 43, 5. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Se você percebeu, o versículo está basicamente repetido, só que agora no capítulo ou no Salmo 43. Dessa forma a gente percebe que há uma certa ligação, que na verdade isso apenas é um coro, e o coro se repete, lembra do refrão da música? Se repete várias vezes para enfatizar. E o ponto-chave do Salmo 42 e do Salmo 43 é justamente isso. Por que a alma dessa pessoa ou do salmista está abatida? Por que está perturbada dentro dele? Espera em Deus. Por que esperar em Deus? Porque você ainda vai louvar a Ele por meio desse auxílio que é Deus sobre nossas vidas. É importante perceber essas nuances. A via de regra, cada salmo vai ter o seu contexto, porém o 42 e o 43 é ideal que você leia junto, porque eles têm o mesmo coro, a mesma ideia, a mesma situação e o mesmo sentido. Acrósticos. Então, muitos salmos têm o chamado acróstico. O acróstico hebraico é um poema em que cada linha, verso ou série de versículos iniciam com uma próxima letra sucessiva do alfabeto. Como assim? É como se falasse assim, a primeira palavra eu começo com A. Falo, quando eu termino a frase, a segunda frase eu começo com B. A terceira frase eu começo com C. Porém, não é no nosso idioma, ou seja, é no idioma hebraico. Então, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, ou seja, começa com cada uma das letras hebraicas. O provérbio 71, ou seja, Provérbios 31, não tem 71. Provérbios 31, do 10 ao 31, da mulher virtuosa, que é tão conhecido e tão lindo, é um acróstico. Ou seja, dependendo da sua Bíblia, por isso que eu peço, abra ela, pegue outras Bíblias e veja se ele vai mostrar que começa com a letra hebraica. Algumas Bíblias colocam a letra hebraica do lado, no início de cada frase. Entre os salmos, o Salmo 119 é o mais notável, em que cada 8 versículos começa com a letra do alfabeto, ou seja, Aleph, ou seja, a primeira letra do alfabeto hebraico, começa no versículo 1. Aí você lê, quando chega após 8 versículos, ou seja, no versículo 9, vai começar com outra letra, com Bet, ou seja, a próxima letra do alfabeto hebraico. E assim sucessivamente, a cada 8 versículos você tem o início de uma letra hebraica. Isso é um acróstico, tá bom? Era uma característica bastante comum nos salmos e na poesia hebraica. Também o paralelismo. E o que é o paralelismo? Né? Ele é separado primeiramente em 2 tipos, completo ou incompleto, tá bom? Por exemplo, o Salmo 103, olha o que ele diz, perceba. Quem perdoa todas as nossas iniquidades? Quem cura todas as nossas enfermidades? Se você observar, a gente só tem a modificação de 2 palavras, porém elas andam no mesmo sentido. Quem perdoa, quem cura. E também tem nossas iniquidades no final e embaixo nossas enfermidades. Ou seja, no final, essa repetição ela é completa. Ela está dando uma ênfase, repetindo a mesma coisa. Isso é chamado de paralelismo. Toda vez que um texto, um salmo, falar uma coisa na primeira linha e quando você lê a segunda estrofe, falar a mesma coisa, só que com palavras diferentes,
quer dizer que há um paralelismo, é uma forma de enfatizar um ponto ou um ensinamento. Porém, esse paralelismo ele pode ser também incompleto, ou seja, veja o versículo 8 desse mesmo Salmo. O Senhor é misericordioso e grandioso, ou seja, o Senhor é duas coisas, misericordioso e grandioso. Porém, embaixo diz, lento para se irar e cheio de amor. Ele dá também duas características, mas você vê que as palavras não andam no mesmo caminho. Em cima ele fala misericordioso, embaixo ele fala lento em se irar, em cima ele fala grandioso, embaixo ele fala cheio de amor. Então, não são palavras que são sinônimas, ou seja, não são palavras que andam no mesmo sentido. Então, há um certo paralelismo, porém, de maneira incompleta, ok? Não há nada na segunda linha correspondente à primeira, por isso é incompleto, como eu tinha falado. Paralelismo interno e paralelismo externo. No material que você vai receber em PDF vai ter mais detalhes sobre cada um deles e não vão fazer total diferença na leitura da Bíblia, mas é importante que você conheça cada um deles. Sinônimo, antitético, sintético, emblemático, climático, invertido ou quiasmos. Então esse é o paralelismo interno. E o externo, basicamente, é sinônimo, antitético e invertido. Então você pode ver no material cada uma dessas diferenças que existem entre eles. No geral, você vai observar muito mais aquele paralelismo completo e incompleto que eu falei. Ele é bem frequente e a gente consegue observar a todo momento nos Salmos. Um ponto de atenção bem importante, que é um erro que é feito frequentemente na interpretação da literatura poética, da poesia, que é tentar fazer distinções entre palavras e pensamentos que são sinônimos. Ou seja, naquele primeiro verso que a gente leu, lembra? Ele tem palavras que andam no mesmo sentido. Então, fazer diferença entre essas palavras não é a intenção. Porque se a intenção da poesia é justamente enfatizar aquele ponto, enfatizar aquela situação, então não é a intenção dele diferenciar as palavras. Então, se um texto dos Salmos, ele fala, é um Deus que nos consola, é um Deus que nos guarda, é um Deus que cuida de nós. Não é a intenção do autor separar a palavra cuida, consola, mas enfatizar que Deus está sobre nossas vidas, trazendo o seu cuidado sobre nós. É apenas uma ênfase. A gente não pode separar essas palavras como se o significado delas fossem totalmente diferentes uma das outras. Por exemplo, alguém pode ser tentado a distinguir entre cadeias infernais que me cingiram e tramas da morte que me surpreenderam. E tenta explicar, tramas é uma coisa, morte é outra. Mas o que está escrito no Salmo 18,5 é o mesmo sentido, ou seja, é a mesma ênfase, do mesmo ponto, apenas com palavras diferentes, trazendo o paralelismo. Mas, na realidade, são simplesmente duas maneiras de dizer a mesma coisa, tá bom? Então isso é importante que a gente perceba. Tipos de salmos, certo? Então a gente tem o hino, que é o cântico de louvor ao Senhor, já estamos acostumados, é comum na nossa congregação cantarmos a Deus. Também há a coroação de Deus como rei, ou seja, Deus é o rei sobre Israel, sobre todas as nações, então os salmos repetem muito isso. Ações de graças, nacional. Como assim nacional? Ou seja, uma gratidão pelo que o Senhor fez ao povo. Então há muito disso, né? Ou seja, nos salmos, transmitindo o que Deus fez sobre aquele povo, sobre aquelas pessoas, sobre o seu povo num determinado momento da história. Também há ações de graças individual, ou seja, uma gratidão de um indivíduo, como de Davi, como de Moisés e assim como de Asaf e outros escritores dos Salmos. Também há lamento nacional, ou seja, uma reclamação, um lamento, ou seja, o povo transmitindo o sofrimento para Deus através do lamento, através da dificuldade, através do abatimento. Então, por algo ruim como fome, opressão, abandono ou alguma outra calamidade. Então, podemos encontrar essas diferenças entre os salmos, tá bom? Há o lamento individual também, ou seja, talvez seja a maior categoria. O que a gente mais vê são os escritores dos salmos falando sobre o próprio lamento, sobre a própria dificuldade. Então, principalmente Davi,
que é o que escreveu a grande maioria dos salmos, então a gente consegue muito ver que Davi, em grande parte, ele está falando das suas aflições, e não necessariamente da aflição do povo. Arrependimento, o autor reconhece o pecado, confessa a Deus através do cântico, através do salmo, né? E um salmo real, ou seja, a figura principal é o rei. Às vezes o rei é Deus, às vezes o autor escreve a respeito do rei de Israel, tratam de vários aspectos da vida de Israel. Então, perceber esses tipos dos salmos é muito interessante, porque quando a gente já determina, puxa, o salmista está falando sobre quem? Está falando sobre ele, está falando sobre Deus, está falando sobre o povo. Fazer essa diferença nos ajuda a nos encontrar na história, a entrar na história, a vivenciar a história. Porque é muito bom quando a gente consegue vivenciar o que o autor está passando, o que o povo está passando, o que o autor quer falar através daquele arrependimento, através daquela situação. Dessa maneira, podemos nos enxergar muitas vezes em muitas daquelas dificuldades que encontramos nos Salmos. Obrigado até aqui, que possamos continuar até o final do curso. Que Deus nos abençoe.